sem movimento. E essa aqui com bastante movimento. E é nessa aqui que você acaba sentindo um pouco mais, né? Exatamente. Porque essa aqui não tá fazendo muito bem, não tá dividindo com a parceira a distribuição de peso. Vamos fazer os ajustes aqui, tá? Certo. Então, tudo bem? Nossa. Oi pessoal, aqui é a Daniele, quiropraxista da Coluna Saúde. Eu atendo aqui na unidade Anália Franco e hoje a gente vai acompanhar a consulta do Breno. O Breno é um paciente que chegou aqui ao consultório sem ter grandes queixas, ele tinha mais restrição e rigidez na parte do joelho. E ao longo da consulta a gente foi percebendo que não era só a região que ele sentia um incômodo que não estava tão legal. Se você gosta bastante de vídeo de quiropraxia, aqui a gente deixou uma playlist com bastante para você acompanhar. Então, vem acompanhar a consulta comigo. Meu nome é Breno de Souza Freitas, eu tenho 28 anos, sou assistente de logística. Tenho umas dores nas minhas pernas, geralmente na perna direita, inclusive, é a que mais dói. Calcanhar, joelho e panturrilha. Eu nunca fiz. Tenho muita vontade, já procurei algumas sessões sobre isso e tudo mais, essa vai ser a minha primeira sessão. E eu pretendo, sei lá, talvez sair resolvido disso, eu diria. Um ajuste legal para deixar bem alinhado o corpo, que eu acho que isso resolveria as minhas dores. Tudo bem, Breno? Eu sou a Daniele, vou te atender hoje. Bom dia, Daniele. Eu quero que você primeiro me conte um pouquinho o que te trouxe até aqui, o que te fez procurar a quiropraxia. Eu acho que eu sou meio torto. Tenho algum ajuste, alguma perna assim, mais pra lá, mais pra cá. Tá. E eu acho que com um ajuste, alguma coisa assim, pra tentar resolver isso. Dores você não costuma sentir ou até que sente? Dou somente na perna. Tá, eu percebi aqui que é uma perna em específico. É uma perna específica. O que acontece com ela? Pra citar pra você, eu tenho um desgaste maior, inclusive, em sapatos do lado direito. Tênis, chinelo, tudo costuma desgastar um pouco mais a sola do lado direito. Eu acho que é isso que acaba causando, por eu ser torto ou alguma coisa mais, não sei dizer o que acaba causando isso. Você sente que usa mais a perna direita, no caso. Certo. Como se você colocasse mais peso nela e Isso. tudo mais. E aí eu vi que você faz corrida também. Sim. Essas queixas na perna pioram quando faz a corrida? Melhora? Não, Como até você que sente? não. Eu sinto que alivia um pouco mais. Quando eu me alongo e tudo mais, parece que ele dá uma relaxada. Por exemplo, se eu passar uns 2, 3 dias sem me alongar, sem me exercitar, a dor acaba voltando. E quando eu costumo correr com mais frequência, me alongar diariamente, aí melhora essas dores. Alivia um pouco mais. Como se o corpo gostasse da atividade, não é uma coisa que você percebe que piora. E aí, além dessas aqui, você também pintou um pontinho aqui perto do pescoço. O que acontece? Eu acho que é a postura também. Sabe aquela dorzinha que a gente tem aqui um pouco? Às vezes trabalhava muito computador, posição, ficava assim, depois ficava assim. Eu acho que seja isso também, um pouquinho alto, assim. Você é uma pessoa alta de altura? Sim, sim. Quanto você tem de altura? A última vez que eu vi, eu tava com 87. Tá, é uma pessoa alta. E isso faz com que, além de todas as atividades que a gente faz sentada e tudo mais, quase sempre que você vai conversar com alguém, você olha um pouco pra baixo. E acaba gerando essa sobrecarga, né, de trazer pra cá. Então faz sentido ter essa queixa assim. Outra coisa que eu fiquei em dúvida foi essa fratura. Que fratura que foi essa? Eu quebrei esse braço direito. Eu tava jogando bola e aí acho que eu me desequilibrei e aconteceu que quebrou. Esse osso veio pra cá, mas eu era novo, acho que eu tinha uns 6, 7 anos por aí. Tá, bem criança. Alguma coisa na parte inferior, tipo torcer pé, machucar joelho, alguma coisa assim? Não. Tá. Pergunto isso porque eu tô tentando entender se teve alguma coisa ao longo da sua vida que fez você usar mais o seu lado direito do que o seu lado esquerdo. Algumas vezes alguma queda, alguma coisa faz com que, mesmo que de forma inconsciente, a gente proteja um lado e sobrecarregue o outro. E aí você sente dor nesse lado que tá sobrecarregado, mas a gente não sabe o porquê você não tá colocando o nesse lado aqui. Vamos fazer a avaliação, ver se é uma questão física, às vezes de altura dos membros, ou se é uma questão muscular. Muitas vezes a gente percebe que na coluna a gente tem algum tipo de mau posicionamento articular, que faz com que a gente pise mais com uma perna, coloque mais peso em uma perna. Então a coluna, né, por ela ser o nosso eixo e a base de tudo, ela é muito responsável por alguns problemas que a gente tem na parte dos membros inferiores. E alguns problemas na parte inferior podem fazer com que a gente
sobrecarregue a coluna de forma errada. Então, Uhum. protegendo o joelho que machucou, por exemplo, a gente começa a usar mais um lado, e aí é como se fosse uma seta que sobe, aí aqui distribui e desce mais peso para cá para proteger aqui. Faz Certo. bastante sentido isso. Vamos fazer a avaliação, vamos fazer a parte da avaliação postural e entender essa sua queixa postural e também fazer alguns testes e logo partir para os ajustes, tá bom? Certo. Sobre o que a gente vai fazer, você tem alguma dúvida? Não, tudo bem esclarecido. Tá, então eu vou só procurar nas articulações o que não está tendo uma amplitude de movimento muito boa e fazer os ajustes que vão fazer essa amplitude de movimento melhorar. Uhum. A questão do estalido acaba sendo uma consequência desse movimento, mas não é uma coisa obrigatória. Entendo que é muito satisfatório, mas pode ser que algumas articulações tenham, outras não. E também eu vou avaliar essas partes de membro inferiores. Eu, particularmente, gosto de usar uma outra técnica para ajustar. Existe a técnica que tem o estalido, mas eu não sou muito adepta dela. E vou fazer com alguma outra forma, mas o objetivo e a solução vai ser a mesma, tá bom? Aqui resolver é que vai ser que manda. Então vamos lá. Primeiro você vai ficar nessa posição de frente pra mim, a gente vai tirar uma foto, depois de lado pra tirar outra foto, e aí o aplicativo vai traçar as linhas da sua postura pra gente entender o que o corpo tá dizendo pra gente, tá bom? Beleza. E agora pode virar de lado pra lá. Certo? Certinho, deixa eu mostrar pra você o que tá acontecendo. Bom, Breno, aqui está o resultado da sua postura. Nossa senhora. O Nossa, tá ide- tudo torto. Não vamos ser tão cruéis assim. Nossa, quando eu vi aquela foto, eu não acredito que aquilo sou eu. Totalmente desalinhado, tava super desajustado. Eu fiquei espantado demais, porque eu não imaginava que tava tão desalinhado quanto aquela forma. O ideal seria estar tudo bem mais perto da linha verde, porque ela tá baseada aqui na diferença do espaço entre as suas pernas. Subindo aqui, tem uma diferença leve, sutil, a gente nunca é 100% igual. Aí, a partir da cintura, você começa a colocar todo o peso pro seu lado direito. Mas não é tão sutil não, essa diferença. Não, aqui em cima não muito. Essa aqui é mais levinha. Essa me chama bastante atenção. Além dessa questão de estar mais posicionado pro lado, dá pra perceber como esse seu lado direito tá realmente um pouco mais baixo, aqui na parte do pé e aqui na parte da pelve também. Uhum. Além disso, essa região tá mais equilibrada e o ombro logo cai de novo. Então dá pra perceber que você sobrecarrega por algum motivo esse lado aqui. Faz sentido ele tá começando a reclamar, que ele tá avisando que não tá muito legal, que você precisa usar o outro lado também. Uhum. E observando a foto, deu pra eu perceber que o seu joelho tá um pouquinho posicionado para um lado, como se você estivesse abrindo um pouquinho o pé. Vamos fazer um ajuste e ver se a gente consegue trazer um pouco mais ao centro essa articulação do joelho, mexendo a patela e tudo mais, tá bom? Certo. Agora, aqui de lado, também. A gente percebe que o ideal seria estar mais perto da linha verde e tá acontecendo esse pequeno desvio para cá. Esse aqui tá um pouco menos diferente, mas continua longe. Principalmente essa região aqui, que é o que a gente tinha comentado. Você acaba olhando muito para baixo, celular, computador, Sim. por ser mais alto até para conversar, tipo agora. Então você acaba fazendo muito esse movimento. Retifica um pouco a sua cervical e isso começa a sobrecarregar essa musculatura parte aí. aqui, que é a que você tá sentindo um pouco de queixa. Uhum. Então é muito legal que você veio antes de estar sentindo dores muito grandes, algo muito Sim. incapacitante, pra gente arrumar pontualmente o que tá acontecendo e ver se melhora a sua qualidade de vida. Tudo pra bem? prevenir, né? Isso, Certo. vamos lá. Perfeito. Bom, Breno, e aí é uma informação legal. Aqui a gente percebe que o peso efetivo que a sua cabeça tá fazendo, então ela tá sobrecarregando essa região com uma carga de aproximadamente 21 quilos. E a sua cabeça, segundo o aplicativo, ela tá pesando aproximadamente 6,5 kg. É a média de uma cabeça normal ter esse peso. Então não é que você está cabeçudo, mas a sua coluna está exercendo esse peso aqui pra frente. Então, conforme a gente for ajustando, vai ficando mais fácil da gente fazer isso. Eu falo isso porque tem muitos pacientes que acham que a cabeça deles não é pesada que o normal. E não é isso que acontece. É só uma questão mecânica da sobrecarga que está causando. Tudo bem? Certo, perfeito. O Breno perguntou se fazendo os ajustes vai ser mais efetivo a volta dele aos exercícios físicos, porque ele não estava conseguindo manter uma rotina tão certinha e agora está conseguindo encaixar melhor no dia a dia a atividade física. E sim, Breno, muito provavelmente a gente fazendo os ajustes vai melhorar a sua consciência corporal
Então você vai perceber mais os exercícios, isso vai ajudar a postura da execução dos exercícios, mas também vai melhorar a sua amplitude de movimento. Então, tendo uma amplitude de movimento maior, a gente consegue esticar e contrair melhor as musculaturas, por exemplo, e aí tem um resultado melhor, caso o seu caso seja procurar ganho de massa ou alguma coisa assim. Certo. Então, é muito efetivo fazer quiropraxia como prevenção e para quem já está praticando atividade física também. E isso é muito legal porque como você já está fazendo o exercício, a gente não precisa tirar você dessa zona de sedentarismo. Acaba sendo muito difícil mudar o estilo de vida do paciente e colocar uma atividade nova para quem não está acostumado. Então, quando vocês já fazem, o corpo tende a responder muito mais rápido. Sim, melhor então. Então, agora a gente vai fazer o teste da amplitude de movimento da sua cervical, tá? Licença. Tudo bem fazer isso aqui? Incomoda em algum ponto? Tá. Eu tinha achado que quando a gente virou pra esse lado aqui tava um pouco restrito, mas virando pra cá eu percebi que pra cá tá ainda mais restrito quando a gente abaixa. Isso te incomoda? E quando a gente traz pra cá? Nem. E pra um ladinho? E pra esse lado? Também percebi, trazendo pra esse lado, que tá um pouco restrito aqui, como se tivesse algo nessa região que não tá deixando ter uma articulação muito legal, tá? E aí esse ponto de incômodo, ele tá aqui? Tá um pouco mais pra cima ou mais pra baixo? Isso, aí. Nesse aqui, né? Abaixa a cabeça, por favor. Subiu. Aqui abaixou. Subiu. Bem no finalzinho da sua região da cervical, a região de transição, é onde a gente costuma sentir bastante incômodo por conta daquilo. E essa musculatura fica bem tensionada, bem enrijecida. Agora vamos fazer uns testes para a região do joelho, tá? Certo. Joelho e pé. Você também sente dor na sola do pé? A dor mais forte que tem é aqui na sola do pé. Nesse parte calcanhar pra sola do pé. Tá, com licença. Se eu trago pra cá, é incômodo? Não. E pra cá? Se a gente roda? Não. Não. E o movimento da patela? Tranquilo. Tudo bem? E no pé? Faz esse movimento assim. Com o pé no chão mesmo? Isso. Ao contrário. E o outro. Outro pé? Isso. Percebe que esse seu pé tá bem mais duro? Tá bem mais mesmo. Esse seu lado aqui não tá trabalhando tão legal quanto esse aqui. Ele tá muito sobrecarregado, tadinho. Tá te estabilizando, por exemplo. E aqui, por exemplo, se a gente olha essa posição, sua patela tá mais pra frente. Esse aqui, ela tá mais pro lado. Vamos fazer os ajustes, tá? Certo. Pode, por favor, deitar de barriga pra baixo. Vamos fazer a palpação da sua coluna. Então aqui a gente está checando o movimento das articulações. A partir daqui começa bastante rigidez. Tá na pressão aqui. Sente algum incômodo ou tranquilo? Tranquilo. E pra cá? Um pouquinho. Mais restrito, né? É. Mais difícil pra ir. Tá bem restrito aqui, né? Um pouco de diferença. Essa sua perna direita aqui tá um pouco mais curta. E agora eu vi como que tá o desgaste que você comentou de um sapato mais que o outro. Quando a gente faz esse teste aqui, essa perna também não tá com um movimento muito legal. Mas a rigidez está aparecendo aqui. No lado Tá esquerdo. parecendo o dia que eu fui ajustado. Pode deitar com esse lado pra cima, por favor. Venha um pouquinho mais pra frente. E agora a gente vai fazer um ajuste aqui nessa articulação, tá bom? Certo. Respira fundo. Solta bem o ar. Muito bom. Tudo bem? Uhum. Pro outro lado. Venha mais pra frente. E o bracinho
sempre lembra de trazer pra cá. Tanto nos ajustes, mas pra deitar também. Na hora que for dormir, quando for deitar do lado, lembra de trazer o braço mais pra frente pra não ficar em cima do ombro. Que aí acaba sobrecarregando aqui. Certo, tá perfeito. Respira fundo, solta o ar. Boa! Tudo bem? Nossa! Senti uma salada. Senti uma salada agora. Vamos de E agora? barriga pra baixo? Barriga pra baixo. Essa sua perna, percebe a diferença da densidade dela? Sim. Aqui e aqui. Essa parece que é mais rígida. Essa tá mais tonificada. Essa aqui não tá tão tonificada assim. Então, depois que a gente for fazer os ajustes, quando eu for trabalhar essa região aqui, eu vou ativar essa musculatura e pensar em relaxar um pouquinho essa pra estimular essa região a funcionar mais equilibrada, tá bom? Perfeito. E eu sempre tentei equilibrar o uso de ambos os lados, para não ser tanto assim. Às vezes acontece e a gente nem sabe disso. Muitas vezes a gente acaba gerando essa sobrecarga mecânica por quedas que a gente tem quando é criança, por exemplo. Então é algo que vem perdurando ao longo da vida e se não traz nenhuma dor, a gente não percebe. Uhum. Vamos ajustar essa região aqui. Respira fundo, solta o ar. Aqui também. Solta o ar. Muito rígido, hein? Vamos fazer esses ajustes de barriga pra cima. Acho que isso foi vai reagir aí. Perfeito. Desce um pouquinho mais. E cruza os dois braços. Agora eu vou mudar. Respira fundo. Solta. Tudo bem? Nossa. Agora acho que destravou tudo, né? Vamos fazer mais um aqui, tá? Uhum. Respira. Solta bem. Melhor. Tudo bem? Nossa, tudo ótimo. Pode soltar. Pode soltar os braços. Já? E aí sobe um pouquinho mais. Olha aqui aquela disposição que você estava sentindo muito legal. Uhum. Tá muito desalinhada? Não. Eu acho que a gente sempre fica curioso, né? Em tá muito. Sempre tem alguma coisa pra gente ajustar. Uhum. Independente de ter acabado de ter sido ajustado, ser uma coisa recorrente. Dificilmente um paciente, por exemplo, que vem semanalmente tem uma consulta que a gente não tem nada pra ajustar. Mas conforme a gente for fazendo um tratamento, por exemplo, vai diminuindo esse número de coisas pra mexer. Certo. Mas dentre os pacientes que nunca fizeram quiropraxia, a gente pode dizer que você não tem tantas coisas assim pra mexer quanto a gente vê às vezes. Uhum. Dentro do padrão, então. Isso. O ajuste, ele é daqui, aí a gente vai fazer o impulso, tá bom? Uhum. Tudo bem? Nossa. E esse aqui a gente vai fazer um pouquinho mais pra cima. Tudo bem? A sua cervical é uma região que não tá nem muito rígida, nem sem densidade. Ela tá tonificada na medida certa. Uhum. Agora aqui a gente vai fazer o ajuste também, tá? Esse a gente precisa virar um pouquinho mais do que nos outros, porque ele é mais pra baixinho. Solta bem. Muito bom. Tranquilo? Uhum. Certo. Vamos alongar um pouquinho. Agora, Brenda, a gente vai fazer os ajustes ali na parte do membro inferior, tá bom? Certo. Então, Breno, desde que eu tava te observei o tempo todo, mas quando a gente sentou ali e eu vi você deitado de barriga pra cima,
Percebi que esse seu pé tá um pouco caidinho pra cá. Vamos fazer um ajuste pra tentar trazer ele pra posição mais natural, tá bom? Perfeito. Atendendo o Breno, eu fiquei muito feliz porque ele chegou aqui ao consultório sem ter uma queixa muito chamativa. Pareceu ser uma coisa um pouco mais pontual. Aí a quiropraxia, no caso dele, faz o papel de aliviar essa dor que tá acontecendo agora, mas de prevenir outras, porque o nosso corpo só vai começar a avisar que tá doendo quando ele já se compensou e criou vários outros tipos de compensações mesmo. Então a gente começa a distribuir mais peso de um lado do que do outro para gerar proteção, começa a usar mais uma musculatura do que a outra. Então é muito importante a gente vir sem nenhuma queixa ou com uma queixa muito pontual e simples como a dele, pra gente ir prevenindo que as coisas virem mais chamativas e tudo mais. Então é um ótimo caso de prevenção. Muito bom. E agora vamos ver esse joelho. Percebe a diferença? Uhum. Aqui, ó, durinho. Aqui. A patela quase sem movimento. E essa aqui com bastante movimento. E é nessa aqui que você acaba sentindo um pouco mais, né? É, exatamente. Porque essa aqui não tá fazendo muito bem, não tá dividindo com a parceira a distribuição de peso. Vamos fazer os ajustes aqui, tá? Certo. Então, essa etapa aqui faz esse barulhinho, não é nada demais, mas eu aviso porque às vezes você assusta um pouquinho, tá? Certo. Então vamos estimular essa patela, ó. Muito bom. Ó. Temos movimento. Ficou até melhor pra mexer, Ficou, né? Ainda não tá igualzinho essa aqui. Isso é uma coisa que a gente vai conseguindo com o tempo. Uhum. Mas foi uma melhora significativa. Dá pra sentir mesmo. Que agora mexe, né? Sim. E agora vamos trazer pra cá. Esse ossinho aqui. Olha que bonitinho agora. Dançando. Como tudo precisa ser. Fecha os olhos e faz assim com os pés. Pode soltar. Muito bem. Mas igualzinho. Antes ele tava meio caidinho e agora já tá um pouco mais equilibrado. Ainda não 100%, mas sempre que a gente mexe ele vai entrando um pouquinho mais no padrão novo. Tudo bem? Vamos de barriga pra baixo, que agora eu vou trabalhar a região da panturrilha. Aquela que a gente percebeu que tava uma mais molinha e a outra mais rígida. Certo. Barriga pra baixo, por favor. O negócio só de estimular lá na frente, como ela já tá um pouquinho mais antiga. Continua diferente, mas vai claro. Vai sentir o creme geladinho, tá bom? Tá bom. Como aqui é uma liberação que eu tô estimulando mais a ativação, não exatamente a quebra de fibrose e tudo mais, ela é um pouco mais leve e numa área também um pouco maior do que as que a gente tá acostumada a ver. Muito bom. Olha que bonitinho. Quase ficando iguais, né? Bem parecido, né? Agora eu vou mexer um pouquinho nessa, porque todos os estímulos, a maioria, a gente faz bilateral. É claro que em algumas situações não. Mas nessa aqui sim, porque aqui tá trabalhando muito. E essa aqui, Breno, me incomoda ou tá tranquilo? Tá mais tranquilo. Mais, né? Uhum. E isso é legal porque às vezes a gente acha que sempre a que tá mais tonificada, o que tá mais rígido, tá errado. E quando muitas vezes o que tá errado é que não tá tendo uma resposta, não tá tendo tônus tão ativo. Eu achei que eu tinha problema na minha perna direita, mas de fato eu tinha problema na perna esquerda porque ela estava muito mais dura, não tinha movimentação. E foi totalmente diferente do que eu achava que era por eu não conhecer a quiropraxia antes. O que está mais diferente é o que está bom, e o que está ruim é o que não está bom.
Muitas das dores que a gente vê aqui no dia a dia, elas são de compensação. É claro que algumas não é uma regra, por isso que a gente precisa avaliar, entender direitinho, mas algumas vezes elas são por conta de compensação. Então, um lado trabalha muito e você precisa distribuir o peso. Um acaba fazendo a função maior do que ele foi feito. Muito bem, essa aqui, olha só como ela ficou um pouco mais relaxada também. Mudou bastante o tônus dela. Aqui ainda um pouquinho tem. É muito importante. E todas as vezes que a gente faz algum exercício para a região da panturrilha, além de estar fortalecendo o músculo da panturrilha, a gente ajuda muito a circulação. Então, é muito importante trabalhar esse músculo, porque sempre que a gente faz os movimentos com o pé, então aqui e aqui assim, a gente percebe que estimula a circulação por conta das válvulas que tem aqui. E aí o sangue tem uma forcinha para subir. Então melhora muito a circulação. Às vezes quem tem inchaço, só de fazer isso já percebe bastante coisa. E por isso que sabe aqueles apoios que ficam embaixo da mesa? Sim. De quem fica sentado? Eles às vezes fazem isso, que é para estimular a circulação. E aí não ter algum problema, evitar problemas vasculares e tudo mais. E uma vez eu li algo relacionado a quase isso que você falou, que tinha uma média de idade do pessoal na Itália, lá na Sicília, que era um pouco maior do que as outras em geral na Itália. Por quê? Eles andavam muito escada, eles tinham muito essa movimentação e a circulação mexia mais e nenhum deles tinha problema de coração. Faz um pouco de sentido com isso que você falou agora. Tem sobre a um outro movimentação também que eu vi, eu não lembro em que lugar que era, que tinha muita ladeira. E lá as pessoas viviam muito bem e era muito ladeira. E tudo que eles iam fazer tinha que subir dessa ladeira. E aí, às vezes, a gente acha que ladeira faz mal. Hoje a gente acha que ladeira faz mal pro joelho e tudo mais. Mas muitas vezes é porque a gente não tá preparado para isso. Se o corpo tiver condicionado, a ladeira é muito bom, a escada é muito bom. Então, tudo que o nosso corpo tiver condicionado a fazer e preparado, os movimentos são super positivos pra gente. E dá pra perceber isso nele, que ele percebe melhora quando alonga, quando corre, porque isso funciona melhor. E equilibra o tônus muscular dele. Pode virar de lado pra sentar, por favor. De lado pra sentar. Isso. Costuma levantar desse jeito? Eu sempre levanto de lado. É a forma ideal de levantar. Se você puder colocar os pés pra frente antes de levantar, é ainda melhor, porque sobrecarrega menos aqui a parte de cima e da coluna também, tá bom? Só um sempre ajuste jogando nisso. a perna pro lado. Isso. Então você primeiro joga as pernas e depois você levanta. Certo. Que aí o corpo entende melhor. Como você está se sentindo? Bem mais relaxado. Mais A parte aqui de cima, nossa. Ajudou bem, né? Nossa, bastante. E a movimentação da minha perna também. Tá bem melhor para movimentar assim, assim. E voltar. Também tá mais igual, né? Sim. Bom. Parece que tá, tipo assim, antes esse aqui ficava 70%, esse aqui 30%. Agora ele tá com 50-40%. 60-40%, perdão. Tá indo mais. Então, sempre que a gente for estimulando, o corpo vai entrando mais em equilíbrio. Por isso que nessa primeira fase a gente faz consultas um pouquinho mais próximas para ter esse impacto na programação do corpo, então no padrão que o corpo tá agora e criar um novo padrão para ele. E criando um ritmo, né? Isso. Quanto mais você vai na academia, mais tem resultados. Quanto mais você faz isso, mais certo. Sim, com certeza. Prontinho. Breno, então pode sentar aqui na cadeira, a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Perfeito. Tá se sentindo bem, Breno? Bem melhor do que quando eu entrei. Então tá bem melhor. Vendo o seu estilo de vida e tudo mais, o que eu recomendo pra você fazer é sobre realmente o que você falou de voltar à atividade física. Então, volta com consciência e volta aos poucos. Não tenta passar muito do seu limite. É claro que a gente sempre tem que tentar chegar no limite, às vezes um pouquinho mais, mas tenha cuidado nisso. Não vai demais porque você teve essa iniciativa de vir antes de começar, para fazer com cautela e tudo mais. Então continua fazendo assim, com bastante cautela e consciência corporal. Então presta atenção nas amplitudes de movimento, perceba que com os ajustes a gente teve uma melhora nessa amplitude e aproveita que tá assim e usa bastante ela com bastante cautela que você vai conseguir evoluir bastante. Tudo bem? Então é isso, prazer em te atender, te conhecer. Espero que tenha gostado e até breve. Eu agradeço, Dani, foi muito boa a experiência. Olha, senti sensacional mesmo. Muito obrigado. Que bom, boa semana. Nossa, a consulta foi maravilhosa. Estou me sentindo extremamente bem, relaxado,
alinhado, ajustado, né? E com certeza recomendo, porque eu achei muito bom o processo. Eu nunca tinha feito, tinha um pouco de receio, mas foi algo bem tranquilo, aliviador e bem relaxante fazer essa consulta. Essa foi a consulta com o Breno. Como vocês puderam perceber, ele teve uma melhora significativa na queixa dele na parte de membros inferiores e nessa outra também. Se vocês quiserem ter mais contato com quiropraxia, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos. Não esquece de dar o like. Tchau!